lógica. E uma pergunta, Puília, como você se sente trabalhando lá do seu pai na oficina? Eu me sinto muito realizado, porque não é todo mundo, o negócio tá comentando, não é todo mundo que gosta de trabalhar com o pai. Como eu fui criado dentro da oficina, então eu sempre via ele mexer com os carros antigos. Então, querendo ou não, você cria uma paixão, né, pelo negócio. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com meu pai, vou fazer os cursos, nós vai se aprimorar e nós vai crescer e vamos fazer dar certo. E tamo aí nessa luta, né? É, tem cabeça de 30, né? É. Bacana isso daí. Porque tem uns que começa meio que influenciado, meio que à força, né? Sim. Tipo, o pai obriga o filho tá lá, né? A fazer, ó, você vai seguir a mesma É. carreira, né? Que eu Essa sigo. parte que você tá falando, eu nunca impedi ele. Sempre falei, sai com seus amigos e tal. E ele nunca não posso dizer, se interessou pra sair. Ele sempre foi focado ali, sabe, no que ele quer. Entendeu? Então ele foi criado. Na verdade, quando ele nasceu, eu já morava dentro da oficina. Porque quando ele nasceu, o terreno que tinha lá de mais de 400 metros quadrados, eu construí 3 cômodos para mim morar lá. Então, quando ele nasceu praticamente dentro da oficina. Esse moleque gatinhava no meio da graxa, irmão. Os Madeira. clientes ficavam doidos. Os clientes falavam, gordinho, ó o moleque. Pô, mulher aí, segura o moleque. O moleque tava gateando lá no meio da graxa. Ele com 3 anos, ele queimou a palma da mão inteira. Com o motoque chegou pra entregar a peça lá, ele viu aquele escapamento brilhando bonito. Foi lá e pôs a mão. O motoqueiro chorou junto com ele. Me perdoa, eu falei, amigão, fica tranquilo, criança é assim mesmo. Aí eu falei, mano, segurou o moleque, o moleque queimou a mão. Mas ele com 3 anos engatinhava dentro da oficina, cara. E lá, e depois que ele começou e tal, ele foi 12 anos, 11 anos, é a pior idade, cara. 10, 11, 12, 13, 14 é a pior idade pra você ter dentro de casa. É um adolescente, uma criança que não quer fazer nada. Só quer comer, beber, dormir, videogame. Comer, beber, dormir, videogame. Eu falei, opa, eu vou dar um chacoalhão nesse moleque. Ah, quando ele deu 15 anos e começou a criar barba na cara, eu falei, moleque, Agora vai. você vai pra escola, 6 horas da manhã, 7 horas você tá na escola. Quando você chegar, você vai engolir alguma coisa, você pode limpar as ferramentas todinha do quarto. 6 horas, eu não quero uma ferramenta no chão. Eu quero a máquina limpa, eu quero as ferramentas tudo no quadro. Oficina varrida. Cavalete no lugar, essa oficina no brinco, que amanhã eu quero abrir a oficina, eu não quero um papel de bala nesse chão. E assim foi feito. Aí todo dia era rotina. Acordava 6 horas, ia pra escola. Aí meio-dia voltava, descia, almoçava, se trocava e oficina. Aí ficou assim todo dia. Com 11 anos de... gosto. Foi pegando gosto. Com 11 anos de idade, que eu entrei dentro da oficina, que eu conheci uma oficina mecânica, eu cuidava de passarinho, meu jovem. Meu patrão tinha 60 gaiolas na parede. Chegava pra olhar, pra limpar a ferramenta e falava, não, primeiro você vai cuidar das passarinhos. Dava meio-dia, eu tinha que ir pra escola. Eu não sabia nem o que era chave de fenda. Com 10, 11 anos de idade, eu já tava dentro de uma oficina. E começou a pegar gás mesmo ali nos 11, 12 anos. Aí começou a desenrolar a situação ali. Aí começou a limpar, varrer, fazer. Aí com 15 anos, meu amigão, ninguém me segurou mais. Aí eu falei, o foco é esse aqui, ó. Aí já começou a vir na cabeça, número, engrenagem, tamanho, medida. Falei, é isso aqui que faz acontecer. Esse explode, esse acende. E assim E vai. ali acelera, é isso. E aí foi indo. E hoje tá aí, ó. Fera. Acelerando. Todo dia aprendendo um negócio novo. Nunca Todo sabe dia. tudo. Nunca sabe tudo. Nossa área é muito boa, porque ela é evolutiva Sim. Sim. e a gente Todo dia tá evoluindo. Uma ferramenta nova, um carro tá sempre novo. aprendendo. É, igual eu costumo falar, hoje o mecânico ele tem que estudar tanto quanto o médico, o advogado estuda. Entendeu? Porque todo dia É a mais gente aprende difícil. algo novo, é mais Não te difícil. cortando, é mais difícil. Porque o advogado e o médico, ele tem uma escola, não que a gente não tenha essa escola para estudar isso. Sim. Só que ele tem mais teórico do que a gente. A gente tem mais prático do que teórico. E a gente, assim, a gente não consegue acompanhar a evolução da mecânica. Sim, A gente É não muita coisa, consegue. cara. é muita coisa. Entendeu? A gente tá estudando, saiu algo novo hoje. Quando a gente começar a estudar, achar que tá aprendendo sobre Sai aquilo, amanhã sai outro. Sim. Então a gente tem que estar sempre ali estudando, entendeu? Revendo, porque senão a gente acaba, né, defasando. Sim. Tem que estar se procurando. A gente tem que estar em movimento. Uhum. Em movimento. Em movimento. Em movimento. Hoje eu falo assim, a gente tá começando agora, a gente tem que mudar aquela característica do mecânico, né, vamos dizer, antigo, o mecânico andava sujo, foto de mulher pelada na parede, ferramenta espalhada Tomando. pelo chão,
Entendeu? Exatamente. Hoje a gente Você tem que sabe- mudar isso. Adriano, você tocou num ponto. Eu vou falar. Você tocou num ponto quando eu tinha 19 anos de idade. Eu andava sem carta. Lógico, né? Eu tirei minha carta, mas eu andava sem carta. E eu fui pra um baile. E nesse baile eu cheguei tarde. Cheguei por volta de umas 4h30, 5 da manhã. Deixei a minha esposa, que hoje é minha esposa, namorada, em casa. E tava indo embora. A famosa polícia me parou. Pediu meus documentos. Eu falei pra ele que eu não tinha os documentos. E ele me perguntou de onde eu tava vindo naquele horário. Aí eu falei, eu tô vindo de um baile. Tava com a minha noiva num baile. Tô vindo do baile. E o que que você faz? Eu falei, eu sou mecânico. Por Deus, por essa luz que tá no céu, por todo mundo que tá nos assistindo. O senhor lá, a polícia, falou pra mim assim, mas você é mecânico? Com as mãos limpinhas desse jeito? Eu falei isso que você falou agora. Eu falei, senhor, só por o fato de eu ser mecânico, eu falei pra ele, você já viu um cirurgião andar dentro do hospital sujo de sangue? Você tá me desrespeitando? Eu falei, não, tô perguntando pro senhor. Você me fez uma pergunta, eu tô perguntando pra você. Eu tenho que andar com a mão suja, com uma roupa suja, pra falar pro Brasil que eu sou mecânico? Eu não preciso disso. Essa é a minha profissão. O senhor acredita se você quiser. E hoje a gente tem que mudar essa característica, entendeu? Sim. Hoje a oficina mecânica, ela tá totalmente diferente dessas oficinas antigas. Até porque, antigamente, quem levava mais carro eram os homens, né? Sim. Mulheres não frequentavam a oficina mecânica. Sim. É um ambiente ainda Era um hoje elas ambiente frequentam, machista, né? mas é um mais masculino, É, digamos assim, isso. né? E no caso, né, as oficinas evoluíram, hoje elas estão mais clean, né, limpas. Eu observei isso, né? Eu lembro quando eu morava lá na Gleba, tinha uma oficina lá no final da Gleba. Eu nem sonhava em entrar. E eu sempre quando eu passava lá na frente, eu olhava para dentro daquela oficina. Isso era próximo dos anos 2000. É padrão do que a gente vê hoje. Era fora da realidade. Pra época, eu olhava assim e falava, nossa, cara, nem parece uma oficina. Porque eu tava acostumado com aquele jeito antigo, né? Onde meu padrasto levava os carros, enfim. Então a oficina evoluiu tanto nessa parte de layout, né? A pessoa vê, atendimento, Sim. serviços, tecnologia. Então assim, hoje, de fato, tem que gostar e tem que estudar. Eu mesmo já tô me incomodando para fazer um curso. E aí eu consegui conciliar esse curso para fazer junto com a minha equipe. Porque eu quero que eles evoluam também. Sim. Sim. Isso é bonito da sua parte. Porque durante muito tempo, eu sou mecânico-chefe. Né? Eu dou um suporte no atendimento. Eu consegui, né, sair um pouco do atendimento, mas eu dou um suporte pro Henrique. Ele que cuida do agendamento, conversar com o cliente, tudo. E eu fico só no suporte. Porque eu não queria abandonar a parte técnica. Então, antes dele trabalhar, eu cuidava da parte técnica, dava suporte para os meninos, atendia cliente. Então, eu comecei a ficar sobrecarregado, aconteceu um desgaste. Eu quase também quis parar com a oficina por conta disso. Porque eu relembrava a época que eu trabalhava aqui na garagem. Tranquilo, agendava 2 carros, fechava o portão e acabou. Só ia pegar outro serviço Depois que acabasse. quando acabasse. E lá não, é pauleira e tá na avenida e toda hora para um cara, eu quero fazer um alinhamento, quanto que é um escapamento. E aí você para o que você tá fazendo, quando volta, eu tenho que parar 10 minutos para a linha de raciocínio voltar. Não é só apertar parafuso, Sim. né? Existe uma técnica porque a gente faz. A gente sabe, né? Sabe. A gente que gosta. E aí hoje tô mais focado na parte técnica. Hoje eu me sinto mais realizado como profissional. Porque eu até falei pra minha esposa, eu não quero abandonar a parte técnica. Eu gosto de fazer motor, gosto de fazer cabeçote. Colocar a mão na graxa. Eu né? gosto que o carro chega com a luz da injeção acesa, falhando e... Bora dizer. Às vezes eu nem resolvo, eu faço o diagnóstico. Meu prazer é saber o porquê o carro tá com problema. Não é consertar ele, é saber de onde Sim. vem o defeito. Entendeu? É. Então, Eu tenho ensinado isso na minha mente na oficina. Chega carro com defeito, não é só lá trocar peça, carro funcionou e acabou, não. Eu quero saber o porquê levou aquele defeito. O porquê eu tô trocando aquela peça. Né? O que fez danificar aquela peça. Isso é o diagnóstico. Não é chegar lá, isso aqui tá com problema, vamos trocar. Já Ou era. melhorou, É tá isso. resolvido. Não. Tem que saber o porquê danificou aquela peça. Isso é diagnóstico. Então a gente como profissional, a gente tem isso com a gente, né? Eu falei pra ele uma vez, eu falei assim, ó, de hoje em diante, a segunda pandemia que deu, eu falei pra ele, de hoje em diante,
eu não vou mais mexer com o motor. Eu não quero. Eu não consegui fazer isso, como diz o Marcelo. Você gosta. Você não quer montar um motor. Você quer fazer, resolver o problema e deixar o cliente contente com isso. Né? Essa outra parte que você fala, que você não quer só trocar a peça, você quer resolver, igual eu falei, você quer saber de onde que veio o problema, né? O cliente muitas das vezes ele não tá preocupado com você, aonde você achar o problema. Ele quer Da que onde que ele tá vindo. Ele quer que você Ele resolva quer que o você problema. resolve. Se você vai trocar a peça, pra ele tá legal. Se você vai ficar 2 dias com o carro, pra ele já tá ruim, porque você não trocou a peça. Uhum. Ele não tá preocupado com o que você vai resolver. Ele tá preocupado que você vai trocar a peça. Só que se você trocar a peça errada, ele vai falar que você é um trocador de peça e não sabe trocar a peça. Isso é verdade. Não sabe diagnosticar. Entendeu? Eu tô- Então, não te cortando, às vezes a gente tem aparelho, e o aparelho, eu falo para muitos clientes, o aparelho, ele me dá a trajetória de onde eu vou buscar o defeito. Ele não vai me falar o defeito. Os clientes têm mania de falar assim, você tá com o aparelho e você sabe o defeito. Não, eu não sei o defeito. Esse aparelho eu comprei para ele me dar uma trilha, para mim buscar onde tá o defeito do seu carro. Ele não vai falar para mim. Tem cara que até que eu brinco e falo, meu aparelho nem fala. Ele só mostra digital. Então, eu falo, meu aparelho nem fala, cara. Tá muito longe disso do aparelho falar pra mim, né, meu? Não é assim que funciona. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência. Então, às vezes, a gente é julgado por causa disso. Isso. Que a gente tem um profissional muito dentro da gente, que a gente quer descobrir de onde veio esse defeito. E o cara só tá preocupado que você troque e põe a peça lá e tchau e obrigado. Mas amanhã ele vai voltar pra Eu tô reclamar. com um carro na oficina, vocês acho que acompanharam um Corsa, fazendo o cabeçote dele. Sim. Sim. E é de um senhorzinho. Quando ele levou o carro, né, eu fiz o diagnóstico, eu liguei pra ele até a oficina pra me passar, né, a situação do carro dele. Aí ele chegou lá e expliquei, a situação do seu carro é essa, tal. E ele olhando o carro tudo montadinho, que eu fiz o diagnóstico, desmontei e montei o carro, deixei o carro montado, mas eu tinha feito o vídeo antes pra mostrar pro cliente. Aí ele falou, tá, mas como que você descobriu? Eu falei, ó, eu fiz um vídeo, tá aqui o vídeo com as ferramentas, tudo conectado no carro, ele olhou. Ah, legal. Não, pode fazer o serviço então. Aí depois eu fui falar o valor. Então, mas o valor vai ficar tanto pra fazer? Não, pode fazer. Pode fazer. Ele agora ouviu o vídeo, bacana, bacana. Então, assim, é isso que o cliente quer, entendeu? Mas assim, infelizmente não são todos. Isso é fato, eu ia falar Entendeu? isso. É, mas foi como Infelizmente você não são falou todos. agora. É um senhor, né? Uhum. Você pega um jovem hoje de 25, 30 anos e você fala pra ele seu carro, tá vendo? Eu pus o aparelho. Você manda o WhatsApp pra ele, você manda um vídeo pra ele, ele fala pra você o que que é isso. Ele não sabe. Mas quando você resolve o problema, que você passa o preço, fala, nossa, meu, aí você tá querendo me judiar. Fala, cara, eu te avisei, eu te mostrei, passei o aparelho, entendeu? Então, o aparelho, ele só me indicou. Eu que tive que ir atrás daquilo ali. Então, tem muita coisa que, às vezes, o que tem mais idade compreende mais a tecnologia do que quem tem o menos mais idade. novo, que a cabeça dura, cara. Ele acha que você tá ali só pra tomar o dinheiro dele, cara. E não é assim. Em relação à nossa área, tem uma fama, né? De mecânico picareta, infelizmente. Sim. Por que mecânico picareta? Porque em todas as áreas, o pessoal foca muito na gente, né? Essa é a verdade. Mas em todas as áreas, Tem os bom bons picareta. e o mal profissional. Exato. Todas. Sim. Todas. Entendeu? Então, assim, eu falo isso muito lá. Investe no equipamento, tem um custo. Sim. E não é Certo? barato. E não é Então, barato. Tem diagnóstico, chega lá, falhamento de cilindro, por exemplo, que é craque, eu gosto de ver os vídeos dele de osciloscópio, e fala a verdade, a gente mata em 10 minutos. Uhum. Aí você pega diagnóstico complexo, que às vezes é um problema de chicote, de módulo, que você trabalha no carro às vezes 2 dias. E o porquê? Porque o cara não tem gabarito, porque ele não é capaz? Não, ele tem muito gabarito. Ele estava fazendo diagnóstico e refazendo vários testes com ferramentas simultâneas para não te chegar e te cobrar, te fazer você trocar um módulo, isso é direto para clientes, né, para pessoas. E o defeito tá num fio, por exemplo, Uhum. Numa vela? numa vela. Então, assim, por isso que às vezes um diagnóstico demora um pouco mais. Em relação ao scanner, quantas vezes eu peguei falsa combustão, Sim. né, P0300, e chega lá uma válvula trincada. E aí, como que o módulo ele faz essa leitura, então, de P0300, que é falhamento de cilindro? Eu já peguei, Falsa combustão, não tem compressão no cilindro, vai matar o já cilindro. peguei principalmente Vai carro falar, né? da Volks. O bico nele não funciona por estratégia de módulo. Chega carro na oficina,
cliente fala, já troquei bico já e não resolveu, e o bico não funciona. Eu falei, isso aqui é estratégia de módulo, o problema não é o bico. O problema tá no cilindro, quando vai ver um cabeçote. Ele Entendeu? corta o cliente pulso tem- do bico. Exato. O cliente tem que entender, eu acho que todo mundo tem que entender, é que é o seguinte, quando ele chega com o carro falhando dentro da sua oficina, independente se você tem aparelho, se você tem estrada, ou se você já pegou aquele problema, ele fala assim, ó, meu carro tá falhando. Aí você fala, ele fala, o que que é? Você fala, ó, eu vou ver o que que é, vou passar o aparelho, vou achar o defeito e vou passar pra você. Aí você fala pra ele que é um cilindro que tá falhando. Aí ele fala, não, então você pode arrumar. Não, eu tô te falando que é o cilindro, como o Marcelo falou. Só que é o seguinte, o cilindro para ele trabalhar, ele tem o anel, ele tem o bico, ele tem a centelha, ele tem a vela, ele tem o cabo, ele tem a bobina, ele tem um coletor para mandar o sinal correto de... Então, para você chegar naquele defeito, você roda e fala, como o Marcelo falou, era o fio, era a bobina. Mas o cara fala assim para você, pô, mano, mas... É a bobina, não é, não sei o que. Ele quer que você fale alguma coisa pra ele. E se você trocar errado, ele vai vir com 7 pedras em cima de você, meu Tem amigo. que ter muito cuidado. Hoje, qual que é o método que eu uso lá na minha oficina? Eu já passei diagnóstico errado pro cliente, mas depois eu liguei, né, refazendo. Né, já fiz diagnóstico aqui pro cliente, um exemplo, ó, o defeito do seu carro é um cabeçote. O cliente fala, não, pode fazer. Fala, ó, tá, vai ficar em torno, vou chutar aqui 3 mil, um exemplo. O cliente, não, Sim. pode fazer. Aí depois eu paro para analisar, falo, não, deixa eu testar, fazer mais um teste. Eu refaço o teste e vejo que não era aquilo. Aí eu ligo pro cliente e falo, ó, desculpa, passei o diagnóstico errado, defeito do seu carro é tal peça. Ele fala, tem certeza? Aí eu falo, tenho certeza. Então pode trocar. Nessa de você falar, tenho certeza, e o cliente falar, pode fazer, e você tiver errado, meu amigo, você tá lascado. Isso a gente pode cometer um equívoco, né? Como profissional. Sim, Isso ninguém é acontece. perfeito. Ninguém é Muito. Eu peguei não tem muito tempo não. Mês passado, vou colocar, eu peguei um Sonic, né? Eu uso o mesmo sistema Ecotec lá do Cruiser, com vazamento de óleo. Você olhava assim, motor lavado. Na parte frontal, passei pro cliente, retentor do comando, junta da tampa e tal. Aí tem aquele kit que vai na frente com trocador de calor, não sei se Sim. você já mexeu. O vazamento era dali. Só que lavou o motor inteiro. O vento batia, né? O cliente rodando. Então quando a gente desmontou capa de correia, tava tudo sequinho. Então não precisou nem mexer com correia nem nada. Liguei pro cliente, falei, ó, eu passei. Aí trabalha até, ele tem a barbearia, né? Próxima à minha oficina. Mostrei, falei, tá vendo aqui, ó? Eu te passei o vazamento e tal. Só que não era tudo o que eu pensei. Então vou abater aqui a mão de obra e tal. Ele falou, caramba, Marcelo. Você me chamou aqui, eu falei, ixi, vai ficar mais caro. Ficou mais barato. Enfim, aí ele acabou até autorizando, pediu pra fazer outro serviço. Então a gente não precisa de mérito por isso, entendeu? Sim. Só que acontece muito também, das pessoas criticam muito, falam muito, vai muito em onda de internet, só que também não valorizam um bom profissional Sim. quando encontram. Né? Você tem mais tempo Exatamente. de estrada, você acredita ser... Já passei muito Entendeu? por isso. Eu vim conversando com o Adrianinho, a gente veio trocando um papo dentro do carro, e ele falou, cara, você acredita que um cara me negativou lá no Google? Eu falei, acredito. Porque nem Jesus foi perfeito, né? Por que você vai ser? E o cara vai te criticar, não tem jeito. A gente recebemos várias críticas no Google, mas quem trouxe, quem leva, quem me conhece como profissional, sabe que o que está escrito lá não é verdade. Então o cara não tá preocupado com o que ele tá lendo lá. Ele se preocupa comigo, se ele tiver de frente comigo. Então se tiver que resolver alguma coisa, vai resolver comigo. Eu já tenho muito isso que você tá falando, entendeu? Então, cara, eu tô aqui para resolver o seu problema. Mas como eu falei, o problema é seu. Então eu vou tentar te ajudar. Ele vai continuar sendo seu da porta para fora. Entendeu? Eu só vou tentar te ajudar para resolver isso daí. A gente tem um costume muito lá de fazer quando entra carro com vazamento. A gente tem o costume de lavar o motor lá na oficina. Eu lavo tudo, seco, a gente limpa e funciona o carro para ver de onde está vindo o vazamento. Como você falou, às vezes o vazamento é tão grande que é uma mangueira cortada do respiro e Que o tá. motor tá todo lavado de óleo. Você olha de cara, o que ele quer ouvir de você? Quanto vai ficar? Cara, eu tenho que ver. Não, mas você tem que me falar alguma coisa. Você olha pro motor, é como aconteceu com você. Você deu um valor X e você chegou no Y, chamou ele e falou, ó, não é tudo isso, é isso. Então o que a gente faz lá? A gente lava o motor, entendeu? Para dar o diagnóstico pro cliente, para falar para ele o que é, para depois
É igual o Adriano falou. Ter certeza do que é, fazer o serviço pra depois não ser apredejado. E cobrar o justo pelo serviço Exato, executado. exato. Sim. Isso era um vazamento, era o anel do kart, era um filtro solto. A mangueira escapou do respiro. Acontece muito isso. Mas a gente, igual você falou, a gente não é valorizado por isso. Se você resolver em 10 minutos, pra ele tá bom. Se você demorar 3 dias, ele já vai achar ruim que você tá demorando 3 dias. Só que você, pra resolver aquele problema de 10 minutos, você tem os 3 dias pra trabalhar no carro. Porque pode ser o fio. O cliente ele não quer saber o investimento que você fez, não quer saber Não. a ferramenta que você vai usar. Não. Ele não quer saber se você pagou 10 mil ou se pagou 100 na ferramenta. É, a gente escuta cada coisa. Entendeu? Ele quer saber, ele quer que você resolva o problema dele. Eu, quando abri a oficina, meu primeiro scanner foi um da... Vou até falar... Posso até falar a marca, vai? Posso? Pode. Da Pode AD... fazer jabá free, hein? É, da ADM Ferramentas. Ó, DM Ferramentas. Patrocinar o cara aqui. Ó, ADM. Ó, o meu teste É. de vazão lá é da DM também. Eu comprei esse Tem 8 scanner. anos, hein? Kit teste, E é top, Planatec, hein? chama aí, hein? E assim vai. Eu comprei esse scanner, paguei na época R$ 500. Foi quando eu comecei a fazer o curso de gestão eletrônica. E, cara, foi o scanner que me ajudou, né, até há pouco tempo atrás. Por quê? Sabendo fazer a leitura dele, não adianta você, né, ter igual. Tem muitos aí que tem a scanner de 15, 20, até 30 mil reais na oficina só para ler código de falha. Não sabe fazer uma leitura de Não parâmetro, sabe interpretar Sim. a tela do scanner. Como eu te disse, o scanner ele não fala, não inventaram o scanner. Ele que não fala. arruma carro. Oi, Adriano, bom dia. O defeito é o fio da esquerda. Ele é não- a vela do meio. O que, Isso não que existe arruma é seu ainda, meu conhecimento. patrão. É o que o cliente tem que entender. né? É isso aí. O scanner não fala ainda. Então meu. hoje eu procuro investir em ferramenta. Hoje, graças a Deus, né, até o Edson William sabe, né, consegui comprar um scanner que eu sempre quis comprar. Até por, Amém. Amém. até por um erro consegui comprar, Sim. né, graças a Deus. Mas o cliente não quer saber disso. Não. É, a gente, o Adriano, que eu percebi que eu demorei um pouco pra evoluir nessa parte, digamos assim. Eu percebi que eu tinha que me posicionar como um profissional e que eu tinha que me valorizar. Então eu entendo minha história, cara. Eu falo, ó, Isso eu aprendi cedo. então, como profissional foi porque realmente ninguém sabe. E às vezes eu passo um orçamento, tem cliente que é super de boa, às vezes até questiona valor, mas autoriza, entrega um bom resultado. O cara fala, meu, É entendeu? de 100, um vai falar legal. Valeu a pena. É. Mas se o cara começa a questionar, hoje eu aprendi um método que eu falei, fala, então não dá pra fazer, não dá. Já aconteceu de cara questionar da maneira que ele fala comigo no WhatsApp, e do trajeto que ele chegar na oficina, o carro dele já tá na calçada. Na calçada, na rampa, né? Pô, mas não. É, a pessoa Cara, tem que tomar você pode muito... vir aqui tomar, você pode vir aqui tomar um café, conversar, fazer até uma resenha. Não É, precisa trazer carro pra mim consertar. exatamente. Sim. Ele Hoje, tem que sério. tomar muito cuidado com o que ele fala no WhatsApp pra gente hoje, Entendeu? profissional, que a gente trabalha com isso, a gente é profissional no que a gente faz, então o cliente tem que tomar muito cuidado. Tem muitas vezes que acontece lá na oficina, eu falo, o cliente tá nervoso, tá falando no WhatsApp, eu mando pra ele a mensagem, vem até a oficina e a gente fala pessoalmente, como Bacana. você falou. Entendeu? Porque olhando pra você, a sintonia é diferente. Sim. Não é igual você falando no WhatsApp. Às vezes você fala um número no WhatsApp, ele pode interpretar como você é um ladrão. Cara, você não é um bandido, cara. E até questão também de valores comparativo. Eu penso muito que cada oficina, a oficina não tem preço tabelado. Não existe. Eu já ouvi isso, de cliente. Eu já ouvi também. O cara falou, pô, eu tenho uma casa. O cara falou pra mim, eu tenho uma casa lá no Rio de Janeiro, tal, o preço que é lá tem que ser aqui. Esse cara é dono de restaurante, eu lembro até hoje. Ele foi lá pra trocar um radiador de uma Captiva. Né, eu cobrei na época aproximadamente, eu vou falar até valor. Eu cobro lá pra trocar numa Captiva R$800. Cobro, tem que tirar o para-choque do carro. Se eu quebrar, tem que tirar os faróis. Se eu quebrar um farol daquele, cara. Exatamente. Você tem Entendeu? que pagar. Exatamente. Beleza, ele autorizou o serviço. E falou assim pra mim, meu, eu saí daqui pra buscar o radiador e fui buscar a peça, que ele achou mais barato. Enfim, mandou remanufaturar o dele. Detesto isso. E falou, ó, passei não sei quantas oficinas, todo mundo cobrou mais barato que você. Eu falei, beleza. Tal, aí falei, e aí? Veio o quê? Eu falei, cara, eu tenho um custo fixo, tenho 3 funcionários registrados, eu sei porque eu te passei esse valor. Eu falei, ó, aí eu um pouco falei, ó, tá vendo aquele elevador que seu carro tá em cima ali? Desde as 8 da manhã, e eu tô 3 horas esperando a tua peça chegar, eu já poderia ter terminado e tá com outro carro lá, custou 11 pau. Faz o cálculo. Eu falei, só o elevador. Tem eu, que sou técnico,
tem o compressor, tem ar... Aí fui passando. Não. Eu falei, ó, você como dono de restaurante, você como empreendedor, você é o último cara que poderia falar isso. Exato. Eu falei, não é Tá porque... gestando errado a empresa dele. Eu falei, não é porque o teu vizinho vende uma Marmitex a 10 conto. Falei, você vai vender por 10 reais. Se você tem 10 funcionários, você tem um custo diferente. Exatamente. Aí eu falei, o que hoje, acredito, né, que hoje as oficinas estão fazendo, eu observo muito. A gente investe muito em qualidade. Sim. Por quê? Para o cliente que ele é leigo num sentido, não de ofensa, o cliente é leigo do serviço executado. Vamos supor, não importa, o cliente pensa, se eu levar para você ou trazer para mim, o serviço é o mesmo. E não é. Difere, cara, de um profissional Muito. que ele vai fazer um serviço com capricho, Muito. com zelo. Muito. Difere. Eu Muito. vejo isso muito, difere. Entendeu? E independente do espaço físico, porque você trabalha. Se eu vejo no Instagram, cara, eu aprendo nos seus vídeos. Diagnóstico, eu vejo os caras fazendo diagnóstico e falo, caramba, meu. Tem cara que tem oficina gigantesca e não faz um diagnóstico nesse cara. Mas qual que é o método que eu uso? Osciloscópio, Sim. scanner, cara. O que eu uso na oficina? Até uma dica, né, para quem tá começando agora, saber lidar com o cliente. O que eu faço? Chegou um cliente na minha oficina para fazer diagnóstico, qualquer tipo de serviço. Primeira coisa que eu pergunto, Paulo, o senhor tem um WhatsApp? Tenho. Passa o número, adiciono no WhatsApp. Vou falar sobre o serviço, o senhor autoriza? Não, autoriza o serviço. Eu juro por Deus, eu pego o meu celular do lado do cliente, mando mensagem para ele. Tá autorizando o serviço, tal. Ele fala, não autoriza. Então, manda mensagem para mim, por escrito, que tá autorizando o serviço. Ele escreve. Aquilo ali é um documento. Entendeu? Aquilo ali é um documento. Mas é escrito, não é apagado. Mas eu aprendi apanhando, tá? Sim. Aprendi, Com certeza. Aprendi apanhando. Em questão de peça, garantias de peças. Entendeu? Aprendi isso aí apanhando. Por quê? Eu não dou garantia do meu serviço quando o cliente me traz a peça. Principalmente peças polêmicas que são bomba d'água, correia dentada, uma válvula termostática. Bomba de óleo. Essas aí eu não dou, mas tem cliente que insiste. Ah, mas e se eu levar peça? Eu não aceito. Né? Eu sei porque eu já tomei na cabeça. Né? Minha esposa ficou até com medo de eu falar do assunto. Né? Que eu já tomei na cabeça por causa disso, de garantia de peça. Por confiar na palavra. Entendeu? Não tem nada relatado ali. Então hoje tudo que eu faço é o WhatsApp. Aí eu falo pro cliente, ó, se você quiser tá vindo aqui passar para acompanhar, não ligo. Mas toda hora que eu for fazer um serviço eu vou estar te mandando um vídeo. Vai ser como se você estivesse acompanhando, né, aqui do meu lado. Tem cliente que fala, pô, da hora o seu serviço, o jeito que você trabalha informando, entendeu? Eu sou tirado até de chato, porque toda hora eu tô mandando um vídeo. Tô fazendo, ó, tô trocando tal peça, tá aqui, ó, tá limpinho. Você se prepara que você vai ser muito pedrejado por isso, tá? Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!